Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado toda sorte de bênçãos e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que a Tua palavra que seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado pela vida de cada um aqui presente e dá-me noção da responsabilidade que é a exposição das Sagradas Escrituras. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos semana passada a exposição da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, que era pastor da igreja na cidade de Éfeso. E esses 3 próximos domingos de outubro, sendo o mês da Reforma Protestante, nós teremos 3 sermões voltados com temas ligados à Reforma Protestante. Eu escolhi esse de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, porque ele é como se fosse, se você era da informática, um arquivo zipado, compactado, que você extrair aqui, você percorrerá praticamente todas as grandes doutrinas bíblicas, que foram tão preciosas aos reformadores. Se você navega muito na internet, pense aqui nos hiperlinks, aquele textinho em azul, que você clica em cima e vai te remetendo a outras páginas, esse texto também. Aí eu peguei o texto bem grande para deixar o destante com o Jair, ele que deu os pulos dele depois. Tá bom? Mas, meus irmãos, esse texto, sendo uma carta de Paulo à igreja em Éfeso, ele escreve esta carta um pouco antes da carta a Timóteo. Então, só para a gente se situar, esta é uma carta direcionada à igreja na cidade de Éfeso, e depois de lida nesta igreja, essa carta circulava nas cidades ao redor. Então, não é uma carta exclusiva para os crentes nessa cidade. 2 anos depois, aproximadamente, ou um pouco mais, é que ele escreve a carta a Timóteo, o pastor na cidade de Éfeso. E essa carta, os teólogos ou todos que estudam dizem que teologicamente talvez seja a carta mais rica, mais aquela que percorre os grandes temas da salvação, ou mais da maior maturidade que Paulo teve ao escrevê-la, porque ela pode ser dividida em 2 grandes blocos. Pense da seguinte forma, dos capítulos 1, 2, ou de 1 a 4, a parte A do versículo 4 aí, do capítulo 4, ele explica e louva a Deus pela bênção da salvação. É como se Paulo estivesse dizendo aos crentes, olha a grande obra que Deus fez por nós, como que ela aconteceu, quem atuou, quais foram os passos. E na segunda parte ele fala o que isso resulta na vida da igreja. E aí ele vai tratar posteriormente, essa grande salvação, esta obra, ela resulta na quebra da separação entre judeus e gentios. Ela resulta em marido tratando melhor a mulher, ela resulta numa igreja com maior unidade.
E olhando então, fechando nosso foco para essa primeira sessão em que ele explica a salvação e como que ela aconteceu, eu quero apresentar aos irmãos nesta noite, então, o que vocês olhem comigo para esse texto, observando os 3 agentes da nossa salvação. Ou se você quiser resumir aí, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando pela nossa salvação. Já deixo de antemão, como eu disse, que é um texto muito rico. Então, se você for pesquisar, por exemplo, sermões na internet, coisas do tipo, você vai ter um sermão do 3 ao 6, outro sermão do 7 ao 12 e outro sermão do 13 ao 14. Mas meu objetivo aqui, digamos, é uma fotografia aérea desse texto, não vendo os seus pormenores, mas olhando a sua amplitude. Como que Pai, Filho e Espírito Santo atuaram pela nossa salvação. E assim nós vamos olhar, então, peço que você acompanhe a primeira sessão, dos versículos 3 até o versículo 6, em que nós temos a atuação do Deus Pai. Como que Deus Pai atuou em nosso favor? E aí, então, no versículo 3, ele vai ele vai louvar a Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero que você observe também, a título de introdução, que tanto do versículo 3, partindo do versículo 3 até o 14, nós temos uma única sentença. E é assim no texto original mesmo. Tá? Não tem nenhum ponto, não tem parágrafo, é uma única sentença, né, com várias frases. Então, assim, parece que Paulo foi seguindo essa lógica aí, e uma coisa foi levando a outra, até ele chegar aí no versículo 14, talvez por falta de fôlego, né? Não sei. Mas é tudo uma única sentença que você olha aí do versículo 3 até o 14. Então, olha a atuação do Pai. Nós sabemos que a Trindade está presente para nós desde a criação. Lembremos que lá Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembremos que na criação o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Lembremos que o próprio Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, veja bem, Jesus Cristo estava presente na criação, o Espírito Santo estava presente na criação e o Deus Pai estava presente na criação. É aquilo que nós chamamos de economia da Trindade, atuando e governando não apenas a salvação, mas todas as coisas. Como que o nosso Pai nos abençoou? Quais são as ações do Pai em benefício para a nossa salvação? E a primeira coisa que eu quero que você observe aqui é o tipo de bênção que Ele nos dá. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, daqui de antemão, nós já temos uma aplicação, um lembrete muito importante para nós, principalmente nos termos atuais, nos dias atuais. A grande bênção, a ação do Pai por nós, não foi para bênçãos materiais. Deus Pai atuou em nosso favor, ou nos abençoou, nos tem abençoado, nos tem enriquecido com bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso Paulo faz um contraste muito interessante por causa da mentalidade do que era bênção no Antigo Testamento. Não que Deus abençoasse de forma diferente, não que os crentes do Antigo Testamento não conhecessem bênçãos espirituais, mas eles tinham uma lógica de que ser abençoado estava ligado à colheita farta, a celeiros, as coisas, conquista da terra, as coisas materiais. E Deus abençoava isso mesmo, não tem nada de errado, né? São promessas divinas, celeiros cheios, né? Plantações boas, filhos com saúde e por aí vai, né? Essas questões. Mas aí Deus fala, é como se Deus Pai e Paulo estivesse falando a respeito de Deus agora, além das bênçãos materiais, ele te dá algo muito maior, que são bênçãos celestiais, ou bênçãos espirituais, com que ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Segunda coisa que eu quero que você observe aqui, é que todo e qualquer bênção que chega a nós por meio de Deus Pai, ela só chega por meio de Jesus Cristo. Quero que você observe desde o final do versículo 3 aí, em Cristo, e aí no versículo 4 ele vai dizer, neles, referindo-se a Cristo, perante ele, em Cristo, e por aí vai.
Então, veja bem, Deus nos abençoa, Deus atua a favor de nós, mas tudo o que Deus faz, o que Deus Pai faz para nós, é por intermédio de Jesus Cristo. De forma que um dos pilares, somente Cristo, para nós reformadores não, para nós de linhagem reformada, esse é um dos pilares. Não existe salvação à parte da pessoa de Cristo, não existe mediador ou mediadora além de Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo enquanto mediador e canal das bênçãos de Deus para nós é um princípio bíblico indiscutível e inegociável para nós. Mas ele nos escolheu quando? E aí você olha no versículo 4, parte A, antes da fundação do mundo. Veja bem, eu sei que é difícil você, às vezes, entender a predestinação, que vai estar no versículo 5, ele nos predestinou para ele. Mas para nós é muito valioso e nós afirmamos que antes mesmo que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. A nossa salvação não é fruto do acaso. A nossa salvação não é fruto, como eu costumo brincar, que Deus viu Adão e Eva pecando e ele disse assim, ô meu eu, o que foi que eu fiz? Não, não foi isso que aconteceu no Éden. Deus já tinha planejado tudo antes mesmo da fundação do mundo. Isso é extremamente precioso para nós. E quando que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Com que finalidade ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso é muito importante também. Se o tempo da nossa salvação, Deus nos elegeu antes mesmo que nós sequer existíssemos, ele nos elegeu com uma finalidade, para sermos santos. E aqui tem uma coisa muito interessante a fim de que nós observemos. Muitos falam assim, não, veja bem, Deus ele é onipresente no tempo. Então Deus estava lá na eternidade, antes mesmo da criação, ele viajou, 2.000 anos, 3.000 anos, 1.000 anos, e viu que o José no dia tal aceitaria Jesus, então ele voltou lá e escreveu o nome do José no livro da vida. Não, não é isso que a Bíblia diz. Porque veja bem, olha isso aqui, ele nos escolheu para sermos santos, e não porque éramos santos anteriormente à eleição. Nunca se esqueça disso. A base da escolha de Deus não é um conhecimento prévio do que você iria fazer. A base da escolha de Deus é única e exclusivamente, o que Paulo vai repetir aqui diversas vezes, o beneplácito, ou a soberania da sua vontade. Ele amou porque ele amou, e ponto final. De forma que você tem todo o direito de dizer que não entende, e de fato, a predestinação, a eleição antes mesmo da fundação do mundo, é algo extremamente complexo, foge da nossa compreensão. Mas você não tem o direito de dizer que não aceita e de que não faz parte dos planos de Deus, porque ele deixou isso muito claro para nós. De forma que a nossa santidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não é uma condição para a aceitação diante de Deus, mas a nossa santidade é uma resposta à aceitação. E eu insisto nisso, porque isso torna a nossa vida cristã muito mais leve. Muito mais leve. Porque pense você, se para ser aceito por Deus, você tivesse que cumprir alguns requisitos. Imagine se Deus estivesse lá com seu caderninho, dia dos professores, Caneta azul e caneta vermelha, as cores preferidas aí do dia dos professores, Para cada acerto, caneta azul. Para cada erro, caneta vermelha. Isso é desesperador. Primeiro, a nossa coluna vermelha seria infinitamente maior do que a coluna azul. Não quebra, o pessoal da universidade aí, A gente não ia quebrar nem o pré, Para poder fazer a outra. A outra questão é a seguinte, isso leva a um desespero emocional, eu não sei quanto a vocês, mas imaginem filhos que, para serem aceitos pelos pais, precisam cumprir uma série de regras em casa. Isso é desesperador. Eu sempre costumo dizer, existem duas formas de eu conquistar a obediência do meu filho. Eu posso pegar o Havaiana, lá em casa é o Kenner, Não é, nem é 44, é 38. Com muito custo. E falar, filho, me dê um abraço. Ou falar, filho, eu te amo. E o que você faz em função desse amor? E eu ganho um abraço em resposta a tudo que eu demonstro em razão do meu filho. A santidade não é
uma cartelinha de pontuação que nós apresentamos diante de Deus para sermos aceitos. A nossa santidade, ou a busca dela, é a resposta àquilo que Deus fez por nós há muito tempo. E nós respondemos, obedecendo, servindo, fazendo tudo aquilo que Ele nos deixou por sua vontade, descrito nas Sagradas Escrituras. Quando que Ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Para que Ele nos elegeu? Uma das finalidades. Para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. E isso redunda em quê? Em louvor e glória que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Pai planejou a nossa salvação antes mesmo que o primeiro átomo ou qualquer outra coisa existisse no cosmos. A nossa salvação já estava sendo planejada pelo Pai com esta finalidade. Mas agora eu quero que você olhe para o segundo agente da nossa salvação. Se a primeiro momento nós temos as ações do Pai para a nossa salvação, agora nós temos então as ações do Filho para a nossa salvação. A partir do versículo 7, eu quero que você olhe aí as bênçãos procedentes de Deus Filho. O que é que o Filho fez por nós? O amado aí do final do versículo 6 é Cristo, tá? Então, a lógica de Paulo aqui é o seguinte: ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Aí o quê? Em Cristo nós temos a redenção do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A igreja em Éfeso era constituída de judeus e gentios. Mas com certeza a parte judaica, quando ouvia isso aqui, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, com certeza o judeu lembrava da escravidão no Egito e da libertação. O judeu lembrava que na 10ª praga, quando Deus mandou a execução dos primogênitos, todos aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro na verga das suas portas seriam redimidos. O que é redenção, meus queridos irmãos? Redenção é pagar o preço pela libertação de alguém. No Império Romano, esse termo era utilizado para os escravos. Quando eu dizia que o escravo foi redimido, eram aqueles que compravam o indivíduo dos seus proprietários e agora falava: você não é mais escravo, você pode seguir em frente. É esse linguajar que Paulo está trazendo da escravidão, que não física, mas agora espiritual, porque a Bíblia diz que nós éramos escravos dos nossos delitos e pecados. O capítulo 2 vai deixar isso bem claro. E Paulo fala agora então que ele nos redimiu e nos perdoou. E como que ele nos redimiu? O preço da nossa redenção foi o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Pai planejou, o Filho executou. O Pai falou: eu escolhi esse povo antes mesmo da fundação do mundo, eu quero um povo santo. Talvez o Filho tenha falado: mas esse povo não vai conseguir ser santo nunca. Eles nunca vão conseguir nada. Como é que a gente resolve isso? Deus Pai, Deus Filho, você vai descer. Ou Deus Filho falou com ele: eu vou descer e vou pagar o preço do cumprimento dessa santidade desse povo. Deus Pai fala: mas eu odeio o pecado. Cada mentira que eles contam, cada roubo que eles fazem, cada site indevido que eles entram, isso afeta a minha santidade. Eu vou mandá-los para o inferno. Eu odeio isso. O Filho falou: eu vou descer. E você pode descarregar a sua ira em mim. E foi isso que aconteceu. Na cruz, a ira de Deus, a remissão dos nossos pecados, o preço dos nossos pecados, que é o inferno, foi derramado sobre Jesus Cristo. E é então, a partir desse momento em que Deus, por meio de Jesus Cristo,
tem a sua ira satisfeita com toda a sua sabedoria e prudência. No versículo 9, então, aquilo que era misterioso em outra vontade, agora, em outro momento, agora nos é desvendado. Que mistério é esse da vontade de Deus, segundo o beneplácito que propusera em Cristo? Podem haver aí várias interpretações, mas duas linhas bem claras aí talvez sejam das profecias. Toda a profecia do Antigo Testamento que apontava que um Cristo ou o Messias haveria de vir e trazer Israel de novo para junto de Deus, aquilo que era misterioso. Quem é o Messias? Quando será? Que homem é esse? Em Cristo Jesus esse mistério foi desvendado. E agora então, em Cristo Jesus, todas as coisas convergem nele. E Cristo nos traz benefícios, meus queridos irmãos, não apenas benefícios presentes, mas ele também nos traz benefícios para o futuro. Olha o versículo 10 aí. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que está olhando para a obra de Cristo, que com a sua morte na cruz inaugurou a redenção, mas ela não foi completa. É aquilo que nós chamamos de já e ainda não. Nós já fomos feitos santos diante de Deus, mas ainda não chegamos à plenitude da nossa santidade. Com a cruz, Jesus Cristo inaugurou esse processo de restauração. Mas no futuro, as coisas do céu e a da terra serão restauradas. Tudo vai convergir em Jesus Cristo. E isso não é uma probabilidade, isto é uma certeza de que todas as coisas serão restauradas, que nós não teremos mais noticiários como nós temos concomitantemente nos dias atuais, as imagens de fome, as brigas, as mortes. Cristo restaurará todas as coisas. Eu sempre insisto, e às vezes nós esquecemos, que Deus estava, por meio de Jesus Cristo, reconciliando o mundo, e não apenas pessoas. Não se esqueça dos efeitos da queda. A queda afetou o nosso relacionamento com Deus, a queda afetou o nosso relacionamento com o próximo, mas a queda também afetou a criação e o nosso relacionamento com a criação. Né? A famosa frase do suor do teu rosto comerás, não é que Adão passou a trabalhar apenas depois da queda, porque antes ele cultivava e guardava o jardim. Ninguém cultiva e guarda balançando numa rede, até segunda ordem. Adão trabalhava, tá bom, irmãos? Antes mesmo do pecado entrar no mundo. Mas agora, aquilo que era produtivo, prazeroso, vai ter que ser com cardos e abrolhos. A coisa não vai funcionar bem. Não vai produzir do jeito que você quer. Vai ter praga de gafanhoto, vai ter terremoto, vai ter tsunami. Paulo fala no capítulo 8 da carta aos Romanos que a criação geme e aguarda redenção. E essa redenção vai acontecer por meio do quê? De Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. As bênçãos que Cristo traz para nós com a sua salvação, com a sua obra na cruz, se estendem ao cosmos e não apenas a nós. E novamente, final do versículo 12, finalidade dessa ação, para louvor da sua glória. Versículos 13 e 14, agora nós caminhamos para o terceiro agente da Trindade. Se o Pai planeja, o Filho o executa, o Espírito Santo aplica a salvação aos nossos corações. Se você quiser 3 figuras aí, pense da seguinte forma: Deus Pai como o arquiteto, Deus Filho como construtor da casa da nossa salvação, e Deus Espírito Santo como aquele que te empurra, entre aspas, né, mas que te coloca dentro da casa da salvação. É o Espírito que faz isso. A obra da salvação é Cristo. O planejamento é Deus Pai, mas a aplicação, ou seja, a inclusão de nós dentro da obra da salvação é Deus, o Espírito Santo. E agora no versículo 13 e 14, Paulo vai lidar que como que essa obra da salvação não é exclusiva de judeus, mas se aplica a todas as pessoas em todas as épocas. Quando Paulo fala que o que também vós, depois que ouvistes a palavra
da vossa salvação. Peraí, me confundi. Final do versículo 12 aqui. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quando Paulo usa nós aí, ele está se referindo aos judeus. Paulo era judeu. Então a lógica é nós judeus, que aguardamos a vinda do Messias, de antemão esperamos em Cristo. Aí no versículo 13, ele está falando, digamos, para outro grupo da igreja, no qual também vós, não judeus, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero que você preste atenção no que o Espírito Santo faz nesse vós, ou nesse grupo aí a que Paulo se refere. Como que essas pessoas foram incluídas na família da fé? Como que esses indivíduos também foram feitos herança de Deus, tanto quanto os judeus? Primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, outro pilar extremamente valoroso para nós é a suficiência das Sagradas Escrituras, ou somente as Escrituras, como instrumento de Deus revelar a sua vontade e trazer o homem à salvação. Tudo o que Deus revelou para que o homem seja perfeitamente habilitado e salvo está aqui. Então veja bem, nós depois que, os não-judeus, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que acontece depois que você ouve, também creram. Isso aqui vai de encontro a uma acusação que, via de regra, reformados recebem, os que creem na doutrina da predestinação, de que são preguiçosos. Já que eu sou predestinado, para que pregar o evangelho? É talvez a mais comum que nós ouvimos. Ou a pessoa não entendeu, se ele afirma eu sou predestinado e não preciso pregar, ou quem acusa não entendeu também. Porque, na realidade, a nossa eleição antes da fundação do mundo, antes de nos tornar preguiçosos em relação ao avanço, à pregação do Evangelho, ela nos obriga a pregar o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sendo nós escolhidos de Deus, seus filhos, o nosso dever é anunciar essa verdade a todos que estão ao nosso redor. E aqueles que ouviram a palavra da verdade, depois de ouvirem, vão crer. E foi isso que o nosso irmão fez aqui nesta noite. Ele ouviu o Evangelho. Ele entendeu as verdades do Evangelho e passou a crer no Evangelho, assumindo isso diante de toda a igreja. Verdadeiros reformados, ou verdadeiros herdeiros, ou verdadeiras igrejas herdeiras, da reforma protestante, antes de mais nada, são igrejas missionárias, anunciadoras do Evangelho. Porque nós sabemos que Deus tem eleito de todas as nações. Eu não sei quem é, mas sei que eu sou o instrumento que Deus escolheu. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós pregamos a palavra da verdade, a palavra da salvação. Ser um reformado é, antes de tudo, ser um proclamador do Evangelho e ser um missionário. E é o Espírito Santo que, depois que a pessoa ouve e crê, sela o indivíduo, Fostes selados com o Espírito da promessa. Isso aqui é muito bonito. As funções do selo, no tempo de Paulo, nos reis e nos governantes, era dar confiabilidade, também tinha conotação de propriedade, aqueles que eram... Se você gosta de filmes medievais ou coisas do tipo, você vê muito, correspondências reais, que o indivíduo põe aquela cera e o sinete real, ele coloca e manda a correspondência para outros lugares. A lógica que Paulo está utilizando aqui é essa. O selo do Espírito Santo garante a nossa propriedade, a autenticidade da nossa salvação. E mais do que garantia de propriedade e autenticidade, ele é garantia da permanência da nossa salvação. O versículo 14 usa a figura do penhor, que é um valor que você dá em garantia de um empréstimo ou de algo do tipo. O que Paulo está dizendo aqui é que a garantia da nossa herança, a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo.
De forma que nós temos a aplicação de outro princípio das igrejas reformadas que nós chamamos de perseverança dos santos. Aqueles que uma vez foram chamados permanecerão, perseverarão até o fim. Uma vez salvo, sempre salvo. Porque a manutenção da nossa salvação não depende do que nós fazemos. Né? Você já ouviu aquele argumento que eu chamo da vovó terrorista, né? Tipo assim, e se Jesus voltar e você estiver tomando banho? Né? E se Jesus voltar e você estiver no estádio de futebol? Né? Como se a nossa condição diante de Deus dependesse daquilo que nós estivéssemos fazendo no último dia. E isso, novamente, é uma paranoia. Né? É uma paranoia. É claro que nós buscamos a santificação, mas como eu já disse, é em resposta àquilo que Deus já fez por nós. E por que eu não perco a salvação? Porque ela não depende daquilo que eu estiver fazendo antes do dia do juízo final ou próximo do juízo final. Porque a garantia da minha salvação, o penhor da minha herança, é a obra do Espírito Santo. E a figura aqui é bonita, né? Quem trabalha em banco aí, eu já lidou com confinamento, a questão do penhor, né? Você deixa o penhor, pega o empréstimo, mas uma vez pago, você resgata, né, esse penhor, uma vez que ele não é mais necessário. E a figura aqui é essa, o Espírito Santo garante que a nossa herança será guardada até o final, até o dia do resgate. Isso traz uma tranquilidade, isso não é para trazer relaxo aos crentes. Não é para trazer ou levar-nos a uma vida relapsa ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas isso nos faz lembrar ou a responder: o que é que eu faço diante de um Deus que trabalhou dessa forma por mim? E aí nós respondemos em louvor. Quando a igreja se reúne, ela se reúne, eu gostei muito dessa frase, toda vez que a igreja se reúne, eu esqueci o nome do autor quando eu destaquei aqui, mas toda vez que a igreja se reúne, a história da salvação é contada. É como se toda vez que a igreja se reunisse, né, o hino infame de James Crosby, a segurança e a alegria, toda vez que a igreja se reúne, os elementos da igreja têm que dizer: conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E lembre-se de que a nossa salvação não é o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus, conforme você pode ver no final do versículo, final de cada sessão, né? Final do versículo 6, final do versículo 12, final do versículo 14, é para o louvor da sua glória. Mas, pastor, não é muito narcisismo da parte de Deus fazer as coisas para a sua glória? Não, não é. E eu vou te dizer que não é pelo seguinte: é uma questão lógica Deus ter construído ou feito todas as coisas, inclusive a nossa salvação, para o louvor da sua glória. É uma questão lógica porque se existisse alguém superior a Deus, em que ele direcionasse a glória, ele deixaria de ser Deus ou seria idólatra. Sendo ele Deus o suficiente criador de todas as coisas, o fim de todas as coisas é ele, e a nossa salvação leva-nos a glorificá-lo por tudo o que ele fez. E as implicações práticas disso, bem rápidas, meus irmãos, diante dessa grandeza, e eu repito a pergunta que eu fiz ao longo do sermão: o que é que você faz diante de tão grande salvação? Qual a sua resposta de alguém que pensou em você antes mesmo da fundação do mundo? Qual a sua resposta para alguém que fez de você uma herança? Isso não é libertador? O seu valor não está na quantidade de likes que você recebe, de curtidas. O seu valor não está na quantidade de abraços que você recebe, não está no seu saldo bancário. O seu valor não está no seu percentual de gordura, ou nos números que a balança aponta, na sua altura. O seu valor está por causa da obra que Cristo fez por você, que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo garantiu.
Segunda aplicação, retomando. O que é bênção para você? Tanta gente vivendo em função de bênçãos que sequer são prometidas por Deus. E quando a maior bênção que Ele nos deu foram bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? Você, unido espiritualmente a Cristo, já está assentado nos lugares celestiais. Isso não é belo? Isso não é lindo? A sua salvação não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma questão de tempo. Não é uma questão de se vai acontecer ou não. E uma vez que Ele fez isso por você, nós não deveríamos ser muito mais engajados em anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir, crer e serem seladas por este Santo Espírito. E se porventura o diabo soprar aos seus ouvidos que você não é santo o suficiente, que você não serve para estar diante de Deus, que você não presta, e é isso que ele faz muitas vezes aos nossos ouvidos, lembre-se de que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o selo da salvação. Deus não desadota ninguém. Isso traz uma tranquilidade também, nos leva a viver uma vida cristã com seriedade, com dedicação, mas uma vida cristã muito mais leve e grata ao nosso Deus. Louvamos a esse Deus, Deus Pai, que planejou a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo. Louvamos a esse Deus Filho, que desceu, executou esse plano, pagou o preço do nosso resgate. Louvamos a esse Deus Espírito Santo, que nos aplicou essa salvação e nos garante a permanência na casa celestial até o dia do resgate. Em nome de Jesus. Amém e amém.